Olá, queridos alunos dos primários. Que alegria estar aqui com vocês agora para a gente fazer a recapitulação da lição 7. Estamos aí na lição 7, cujo título é Agora eu vejo. Como vocês têm percebido, né, a gente tem estudado nesse trimestre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E contextualizando aqui essa lição, então a gente viu que esse trimestre a gente começou a estudar o período logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, depois que isso aconteceu, depois que Jesus voltou para o céu, os discípulos, Jesus antes de ir para o céu, ele prometeu que mandaria o Espírito Santo. E os discípulos então esperaram pelo Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, e quando isso aconteceu na festa dos Pentecostes, eles começaram a pregar e muita gente foi convertida, muita gente se batizou. Em apenas uma noite, 3.000 pessoas foram convertidas e se batizaram. Então vocês imaginam que como a igreja cresceu nessa época. Todos os dias muitas pessoas entravam na igreja e a igreja primitiva ia crescendo em número e eu cada vez mais falando do amor de Jesus para outras pessoas e o evangelho estava sendo pregado. E nessa mesma época começou então a perseguição dos cristãos. E como a gente estudou na semana passada, o Saulo de Tarso, ele era uma das pessoas que perseguia os cristãos. Eles perseguiam, prendiam, matavam. E na semana passada então a gente estava estudando ali o momento em que Saulo de Tarso sai de Jerusalém e vai em direção a Damasco. E quando ele estava na metade do caminho, então Jesus aparece para ele através de uma luz muito forte que derruba ele do cavalo. Ele fica cego por um tempo e foi aí que a gente parou, né, o estudo. E a lição dessa semana então é Agora eu vejo, que continua essa história de Saulo. Depois que Saulo então caiu do cavalo e ficou cego, ele foi levado pelos amigos dele, pelos acompanhantes que estavam com ele, foi levado para a cidade. E chegando lá, ele ficou na casa de Judas. E ele estava ali, ele estava numa situação ruim, né? Ele estava cego, mas ele se emocionava porque Jesus tinha aparecido para ele. E ele aproveitou esse tempo aí então para orar bastante. Ele passou esse período aí refletindo as coisas que aconteceram e orando. Se recusava a comer. E então foi aí que Jesus pediu para Ananias ir lá e entrar em contato com Saulo. Então Ananias ficou com medo, né? Quando Jesus pediu isso aí para ele, Ananias ficou com muito medo, porque Ananias conhecia a história de Saulo, a fama de Saulo. Saulo tinha uma fama que era de perseguidor dos cristãos. Ele já tinha perseguido muitos cristãos, já tinha prendido, então os cristãos tinham muito medo dele e sabiam que que era poderoso, então por isso eles temiam. E Ananias então falou para Jesus, né? Poxa vida, por que estás me pedindo isso? Saulo ele é o inimigo dos cristãos. Mas Jesus então falou para Ananias, olha, eu tenho uma missão muito especial para Saulo. E eu preciso que tu vá até a casa onde ele está e tu fale com ele e cure ele, porque ele vai estar esperando. E aí então Saulo também teve uma visão dizendo que um homem chamado Ananias iria até ele para curá-lo. E Ananias então confiou naquilo que Jesus tinha falado para ele. E Ananias foi até o local onde Saulo estava descansando, conversou com Saulo, se apresentou. E Saulo então entendeu que aquele ali era a pessoa que Jesus havia enviado, porque Jesus tinha dito em visão para Saulo que Ananias iria até lá. Então Ananias fez o que Jesus pediu, né? E Saulo ficou curado,
Foi como se caíssem escamas dos olhos de Saulo, e aí ele voltou a enxergar. E é interessante que logo que ele voltou a enxergar, ele pediu para ser batizado. A primeira coisa que aconteceu logo depois de Saulo ter ficado curado da sua cegueira foi ele ser batizado. E aí depois que ele se batizou, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. E Jesus queria trazer Saulo, né, e trouxe Saulo para o seu lado, né? Ele tinha uma missão muito importante, ele tinha um plano na vida de Saulo, que era levar a mensagem para os reis, para as pessoas importantes daquela época, para as pessoas que não eram judeus, porque Saulo ele tinha muita cultura. E foi isso aí que aconteceu. Depois que ele então passou por essa experiência e foi batizado, ele se tornou Paulo e ele levou então a mensagem para muita gente daquela época. Se vocês olharem ali os livros do Novo Testamento, vários desses livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. As cartas, o livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, então são tudo livros escritos por Paulo. Ele teve um grande papel aí para levar o evangelho a todo mundo e então ele acabou seguindo o plano que Deus tinha para a vida dele. E da mesma forma somos nós, e acontece isso aí com vocês também. Deus tem um plano para a vida de cada um, tem um plano para a vida de todos nós. E se a gente segue esse plano e se coloca a nossa vida nas mãos de Deus, Deus conduz de modo maravilhoso e a gente acaba então trazendo muitos frutos para Deus, porque se a gente seguir o plano que Ele tem para nossas vidas, a gente vai fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, que é levar o Evangelho, amar as pessoas, e assim a gente, quando Jesus voltar, estaremos preparados para irmos para o céu junto com Ele, ok? Então tá bom, lembre-se de estudar para a próxima semana, recapitular a lição durante todos os dias, lembrem-se de orar cedinho, todos os dias quando acordarem e sempre que sentirem vontade, ok? Então nós vamos agora fazermos uma oração. Peço que vocês fechem seus olhos para orarmos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de mais uma lição. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos primários e que a gente busque conhecer o plano que Tu tem para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, abra nossa mente para que possamos entender qual é esse plano. A gente ore bastante, leia a Bíblia para entender qual que é o plano que Tu tem para cada um de nós. E que possamos seguir esse plano, porque temos a convicção, a certeza de que o Senhor quer o melhor para nós. E é isso que nós queremos. Queremos Te seguir e fazer o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um feliz sábado ao Teu lado. É isso que nós pedimos agradecidos em nome do amor de Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Até semana que vem.